Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro acompanhou de maneira atônita, chocada, triste, o fato ocorrido em Santa Catarina, em que um monstro maluco, criminoso, desalmado, de posse de um machado, adentrou a uma creche e no interior dessa creche, desferindo golpes, fez uma vítima em estado grave e quatro fatais. Vítimas, crianças, crianças. Um ambiente que ele invadiu foi uma creche. Uma creche. E esse indivíduo já tem passagens. Tem passagens pela justiça, por crimes diversos. E certamente não ficou na cadeia por muito tempo pelos crimes que cometeu, como também não vai ficar pela selvageria contra crianças em uma creche. Eu tenho 56 anos de idade. 36 anos de polícia. Passei pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, onde eu me encontro na reserva, uma espécie de aposentadoria, e sou investigador em atividade, aqui no Estado, no meu Estado. Entre Polícia Militar e Polícia Civil já se vão 36 anos. Confesso, quando eu recebi a notícia via mídia desse ocorrido, fiquei muito triste. Porque a gente imagina um filho, um neto, um sobrinho, crianças indefesas, vitimadas por um monstro. E não venham me dizer que ele não sabe o que faz, que é um louco. Não, sabe sim. Sabe sim. Ele escolheu uma creche para fazer a maldade. Por que ele não foi em um quartel? Já que ele é doido, por que ele não invadiu um quartel da Polícia Militar? Por que não invadiu uma delegacia da Polícia Civil? Por que ele não tentou contra policiais? Não. Ele sabia o que estava fazendo. Tanto é que ele escolheu uma creche para pegar anjos indefesos. Esse mesmo monstro, esse animal criminoso, selvagem, ele vai preso. Vai ter 3 refeições por dia. Dependendo da situação trabalhista dele, ele vai ganhar por mês de auxílio de auxílio reclusão, quase, meus senhores, vai ganhar quase R$ 1.800 ainda na cadeia, apesar do crime bárbaro que cometeu. Talvez alguém da família receba outros benefícios, enquanto a mãe dessas crianças estão destruídas. Destruídas. Esse monstro tirou a vida de 4 crianças, 4 famílias. Mas acredite, acredite. Eu acho que cada família brasileira perdeu um pedaço de si diante desse fato. E eu digo, senhoras e senhores, que essa selvageria, ela não vai servir de exemplo a não ser seguido. Não, ela vai servir de exemplo a ser seguido, vai ser utilizado como inspiração para outra selvageria, para outras barbáries. Outros monstros que estão aí de plantão esperando a oportunidade. E bateu o recorde desse animal que tirou a vida de 4 crianças. Você sabe por que isso acontece? Porque as leis são frouxas. Vocês sabem por que isso acontece? A certeza da impunidade ou de uma pena branda. Falei e repito, esse cara sabia o que estava fazendo. De posse de uma machadinha, ele escolheu adentrar a uma creche e atacar crianças. Por que não entrou num quartel, numa delegacia? Porque ele sabia que se lá entrasse, ele ia sofrer uma reprimenda. Agora eu estou vendo os parlamentares, não só da esquerda, como também da direita,
fazendo pirotecnia demagógica, repito, parlamentares de esquerda e de direita, fazendo pirotecnia demagógica, apresentando projetos cobra d'água, ou seja, projetos que não têm efeito nenhum, não chega a lugar nenhum, como forma de jogar para a plateia, jogar para o seu eleitorado, para se fazer mídia. Esses mesmos parlamentares que falam e apresentam essas propostas feitas no calor do momento, pode ter certeza, independente de ser de direita ou de esquerda. A semana que vem, depois da Páscoa, ninguém fala mais nesses 4 anjos que perderam a vida. Todo mundo esquece. Querem tirar proveito, querem fazer mídia, querem fazer pirotecnia demagógica. Cada um tem uma solução para o problema. Eu conheço uma solução parcial para esse problema e não é minha ideia. Uma certa época, o governo do estado, do meu estado aqui, o estado do Espírito Santo, criou um projeto em que recontratava policiais militares aposentados para ficar nas escolas. Ou seja, traz o policial militar experiente, tarimbado, que naturalmente está armado, que todo policial, mesmo na reserva, tem a sua arma, tem a sua sagacidade, tem a sua mansidão, prudência, mas tem o seu instinto de leão, e colocou nas escolas, aqui do Espírito Santo, policiais da reserva. E nesse período, pouco aconteceu ou nada de grave aconteceu no Espírito Santo, porque o policial militar da reserva estava ali presente e uniformizado. Como também aqui no Espírito Santo, o governo criou a patrulha escolar. O que é patrulha escolar? É aquela patrulha composta de polícia, aquela patrulha em uma guarnição, em uma viatura, composta com policiais militares, com a finalidade central de visitar todas as escolas da região pré-determinada para aquela guarnição. Ele passa de escola em escola, conversa com o diretor, conversa com os alunos, conversa com os vigilantes, se faz presente como forma de prevenir coisas dessa natureza. Aqui no Espírito Santo também nós tínhamos um programa chamado ProEd, que fazia palestra nas escolas públicas e particulares, com o claro objetivo de orientar as nossas crianças, de fazer com que elas não adentrassem ao mundo das drogas, não aderissem a métodos violentos, que respeitassem de forma mútua. O Espírito Santo tem ideias para dar para o Brasil, ou seja, contratação de policiais militares aposentados, por um período pré-determinado podendo ser renovado, para ficar no interior das escolas. Criação da guarda, a criação das patrulhas escolares para circular visitando as escolas. E a adoção de um grupo de policiais para dar palestras. Isso é novo? Não. Foi feito aqui no Espírito Santo com sucesso, podendo ser adotado em todo o Brasil. Agora a gente está vendo aí o próprio governo do PT, os deputados de direita, deputados de esquerda, senadores de direita, senadores de esquerda, fazendo pirotecnia demagógica, querendo apresentar propostas de forma astodada que não vai levar a nada. Os senhores parlamentares, independente de esquerda ou de direita, a primeira coisa que os senhores precisam fazer é tomar vergonha em suas caras. Usar o espaço e a estrutura que vocês têm para rediscutir o Código Penal brasileiro, que é ultrapassado, é de 1940. Hoje o Código Penal penaliza a vítima e blinda o agressor. Isso é que tem que ser discutido.
Não adianta querer falar que esse monstro é vítima da sociedade. Vítima, senhores, é quem é atacado e não quem ataca. Nós estamos vendo algumas medidas que só encoraja esses bandidos a praticar crimes bárbaros, cada vez mais bárbaros e ousados. E os senhores ficam nessa enganação, nesse embuste, nesse jogar para a plateia. Lamentavelmente, eu queria que esse fosse o último. Aliás, eu queria que não acontecesse nada disso. Mas, lamentavelmente, pela experiência que nós temos, esse caso vai se repetir em algum lugar do Brasil muitas outras vezes mais e de forma mais bárbara. E de forma mais bárbara. Porque eu falei, cada caso que acontece serve de exemplo a ser repetido por outros. E enquanto isso, eu estou vendo os parlamentares brincando, fazendo projetozinhos babacas que não levam a nada. Passando aqui, eu queria pedir aos parlamentares, independente da ideologia, se esquerda ou de direita, que estejam verdadeiramente comprometidos com essa causa, que queira verdadeiramente buscar mecanismos que possa frear essa onda de violência que as crianças vêm sofrendo, em especial o Brasil como um todo. Converse com o governo do Espírito Santo, porque ele tem expertise, tem experiência nessa área. Embora que essas propostas às quais eu falei foram em governos passados, mas o modelo que foi implantado está na cabeça de todo mundo aqui no Espírito Santo. Os operadores de segurança, a cúpula da Polícia Militar Civil, que compõe a Secretaria de Segurança Pública, tem esse modelo que pode ser implantado e vale para todo o Brasil. Não dá para fazer galhofa, não dá para fazer demagogia, não dá para fazer politicagem, não dá para politizar uma coisa tão sensível como essa. Vamos agir com seriedade e buscar o resultado verdadeiro. O caixão desses meninos não pode servir de palanque para a esquerda ou para a direita. Eu acho que está na hora de cada um desses homens que compõem o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ter um pouco de sentimento, um pouco de empatia, um pouco de humanidade. E não fazer projetos que não levem a nada. É preciso uma discussão ampla que envolva todas as correntes políticas. Todas as correntes políticas. PT, PMDB, PL. Não dá mais para ficar passando a mão na cabeça de bandido. O Brasil virou o santuário dos marginais. É por isso que eles deitam e rolam, cada vez mais ousados. Enquanto tiver essa hipocrisia reinando por parte da classe política, outros casos lamentáveis como esse irão ocorrer, lamentavelmente.